Olá, aluno XP, tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve, né? Uma questão do Enem 2022, que vai ser resolvida, né? Revisada e resolvida por mim, professora Milena, professora de Biologia de vocês. Então, essa questão, ela fala sobre o seguinte, ó. 3 inseticidas mortais para as abelhas serão proibidos na União Europeia durante 2 anos, a partir de julho, né? Anunciou a Comissão Europeia em 2013. A medida foi adotada por causa de quê? Vamos ver aqui. Por causa da morte de abelhas. Óbvio, né? Se é inseticida mata inseto. E a abelha é um bicho dessa categoria, né? Dessa classe. Insetos vitais para o nosso ecossistema. Ó, eles são importantes. Por quê? Uma vez que desempenham um papel importante, né? Importante papel na agricultura e, portanto, na produção de alimentos para a humanidade, certo? Então, vamos pensar na abelha produtora de mel, né? A Apis mellifera. Então, elas são importantes porque elas vão ajudar na produção do mel. Mas elas também são importantes na agricultura porque elas têm alguma coisa a ver com a produção vegetal. E é isso que ele quer saber, ó. O impacto dos inseticidas mencionados na produção de alimentos agrícolas é causado por quê? Tá? É porque vai reduzir a produção de mel? Veja, eu sei que a abelha tem relação com a produção de mel. Porém, ele está falando aqui, ó, relacionado à agricultura e produção de alimento para a humanidade. Tranquilo? Vamos lá. Então, quando a gente fala em abelha e planta, a gente tem que pensar em qual cenário, gente? A gente tem que pensar no cenário do transporte do grão de pólen, certo? Quando uma planta, né, vamos supor uma planta angiosperma. Por que eu estou falando de angiosperma? Porque eu estou falando de um animal que vai servir como um inseto polinizador, certo? Um inseto que vai visitar as flores. E aí quem tem flores polinizadas por animais são as flores das plantas angiospermas. Então vamos lá, relembrar aqui rapidinho, tá? As etapas da reprodução das angiospermas. Ok? Então a primeira etapa, gente, é justamente do cenário da questão, que é a etapa da polinização. O que é a polinização? Ora, é o transporte do grão de pólen, certo? De onde para onde? Do local em que ele é produzido, ou seja, da antera, até onde? Até o estigma da flor. Aí eu preciso rapidinho aqui relembrar, gente, uma parte de morfologia da flor. Veja só. Vamos trabalhar aqui, vou botar aqui o azulzinho, que isso aqui é a antera. Antera é uma estrutura, né, do estame. Esse conjunto é chamado estame. Tudo bem? Onde é aqui que o grão de pólen vai ser produzido. Então, esse pólen produzido aqui dentro, em câmaras, né, chamadas de sacos polínicos, ele sai daqui e, trazido pelo vento, trazido por animais, né, ele vai cair aonde? Ele vai cair na parte feminina da flor, certo? Vamos supor que isso aqui seja o estigma. Essa porção é chamada estilete e essa porção é chamada de ovário. A esse conjunto a gente dá o nome de pistilo ou carpelo. E isso aqui é o aparelho reprodutor feminino. Tranquilo? É aqui dentro, pessoal, ó, aqui dentro que está o óvulo, beleza?
E aqui dentro do óvulo, deixa eu botar com essa corzinha, é que está o gameta feminino, que é chamado osfera, tá? Esse é o gameta feminino. O óvulo não é o gameta, é diferente dos animais, né? Tranquilo? Então, o transporte do pólen daqui até aqui é a polinização. Tranquilo? E esse transporte ele pode ser feito, por exemplo, né, pelo vento. Se ele for feito pelo vento, a gente vai ter uma polinização chamada de anemofilia, tá? E quando é feito pelo vento, gente, as flores vão ter um tipo de adaptação. Por exemplo, a flor vai ter que ter um filete bem longo, flexível, que ele possa balançar e jogar esse pólen para bem longe. A produção de pólen vai ter que ser abundante, porque pode ter muita perda, muito desperdício. O estigma da flor ele tem que ser cheio de pelinho aqui, né? Tem que ser plumoso ou piloso, para justamente na hora que o pólen vem, o pelinho, né, do estigma possa prender. Se essa polinização for feita por animais, ela vai ser chamada zoofilia. E aí, gente, as estratégias florais já são outras. A gente vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, uma corola bem vistosa. Prof, eu não sei o que é corola. Corola, gente, é o conjunto de pétalas, tá? Então, as pétalas bem coloridas. Ela pode ter nectários, que são glândulas que vão produzir néctar para chamar a atenção de quem? Olha aqui, ó, de insetos, de aves, certo? Ela pode ter glândulas odoríferas. Para quê? Para exalar um perfume, gente, um cheirinho para atrair esse bichinho, né, em sua direção. Bom, feito o transporte do pólen, o que vai acontecer? Esse pólen, quando cair aqui, ó, no estigma, ele vai germinar. E aí, após essa germinação, a gente vai ter o quê? A formação de um tubo chamado tubo polínico. Beleza? E esse tubo polínico, ele vai levar daqui para cá, ó, ele vai levar o gameta masculino em direção a quem? Ao gameta feminino, para que ocorra o quê? A fecundação. Qual é a vantagem da formação desse tubo polínico, gente? É que essa fecundação, esse encontro de gametas, se torna, né, independente da água. Isso não é exclusividade de planta angiosperma, tá? Gimnosperma também tem isso. Então, quando esse tubo polínico, né, germinar e chegar até aqui, ele vai lançar, isso nas angio, ele vai lançar 2 gametas masculinos. Então, a próxima etapa seria o quê? A etapa da fecundação, certo? Isso aqui já foi cobrado no Enem. Um aspecto marcante e exclusivo das angiospermas é a fecundação, gente, dupla. Então, vamos ter 2 fecundações. Tem 2 gametas masculinos aqui. Esses gametas masculinos são chamados núcleos espermáticos, tá? Então, tem 2 núcleos espermáticos. Um desses núcleos vai se juntar com quem? Com a oosfera. Quem é a oosfera? Escrevi aqui em cima, é o gameta feminino. Então, pessoal, veja só, eu vou juntar N cromossomos do gameta masculino com N cromossomos do gameta feminino. Isso vai dar o quê? Vai dar origem ao zigoto, que mais tarde vai virar o quê? Um embrião, certo? Então, o zigoto é 2N e o embrião, obviamente, também vai ser 2N. Então, a primeira fecundação forma o embrião. E a segunda fecundação, veja só. O outro gameta masculino vai se juntar com 2 células que tem aqui dentro do óvulo, chamadas núcleos polares. Tem 2 dessa, tá? Cada núcleo polar desse
também tem, gente, N cromossomos. Como são 2 núcleos polares, eu vou escrever aqui, ó, N mais N. E o gameta masculino, como eu já havia escrito aqui em cima, ó, tem ploidia N, é haploide. Beleza? Quando eu juntar esses 3 núcleos, eu vou dar origem ao quê? Uma célula 3N. Essa célula 3N, ela vai se multiplicar aqui dentro do óvulo. E essas células triploides vão começar a guardar, adivinha o quê? Material nutritivo. Então, essa estrutura aqui, ó, essa segunda fecundação, vai formar um tecido chamado endosperma ou albúmen. Tudo bem? Que é triploide, tá? Qual é a função desse endosperma? É ele que tem o papel de quê? De nutrir o embrião. Então, minha gente, essas duas estruturas aqui, ó, né? O óvulo, após a fecundação, ele vai crescer, ele vai desenvolver e adivinha só o que é que ele vai formar? Ele vai formar a semente. Então, o que é semente? Semente é o óvulo fecundado. Onde que a semente fica? Onde é que o óvulo fica? Não é dentro do ovário? Então, essa semente, quando crescer, vai forçar esse ovário também a crescer. Existem hormônios que vão induzir a transformação do ovário em quê? Então, o ovário desenvolvido, hipertrofiado, após a fecundação, olha o que é que ele vai formar? Ele vai formar o fruto, tá? Então, o fruto provém do ovário e a semente provém do óvulo fecundado. Beleza aí? A terceira e última etapa seria o quê? Quando esse fruto amadurecer e ele liberar as sementes que nele estão contidas, essas sementes vão cair no solo, não é isso? E essas sementes vão germinar. Então, o que é a germinação? A germinação é a quebra da dormência da semente. Ou seja, é quando o embrião está aqui dentro, né? Ele ativa o metabolismo dele e ele vai desenvolver uma nova planta, tá certo? Então, essa quebra da dormência vai levar à formação de um novo vegetal, né? Tranquilo? E existem hormônios que induzem essa quebra. Os hormônios que promovem a quebra da dormência, ou seja, que promovem a germinação, são a giberelina e um outro hormônio também que induz essa quebra da dormência é a citocinina. E tem o hormônio que faz o contrário, tá? Tem o hormônio que promove a dormência, ou seja, que não deixa a semente germinar porque talvez não seja o momento adequado, certo? Esse hormônio é conhecido pelo nome de ácido abscísico, tá? Então, é o balanço desses hormônios que vai dizer se aquele momento é propício ou não para a semente germinar. Beleza? Bom, revisada todas as etapas da reprodução das plantas, das angiospermas, mas o foco da questão é dizer que se eu aplico um inseticida, eu mato a abelha. Qual é o papel da abelha aqui? Onde é que ela entra? Ela entra aqui, ó, na etapa da polinização. Se eu não polinizo, consequentemente, não tem formação de tubo polínico, não tem fecundação, não vai haver formação de semente e essas plantas não vão poder germinar, não vão poder se proliferar, certo? Então, é toda uma cadeia aqui de efeitos. Logo, o impacto dos inseticidas é porque vai promover um decréscimo da taxa de polinização. Beleza?